A paz do Senhor, queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos para dar continuação ao nosso estudo da Palavra de Deus, desse curso Conhecendo a Bíblia. E hoje nós vamos estar conhecendo os livros do Pentateuco, a estrutura deles, qual o assunto a que cada livro se refere. E nós já, de imediato, vamos estar conhecendo o livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele tem esse nome porque ele é conhecido também como o livro das origens. É no livro de Gênesis que estão narrados todos os surgimentos da vida na terra, a maneira como Deus criou o mundo. Aqui no livro de Gênesis nós temos, já vimos isso, o autor dele é Moisés, e nós temos como significado no seu nome princípio ou origem. Ele é o livro do princípio ou das origens. É assim que ele é entendido, assim que ele é conhecido. Quando você for estudar esse livro, você coloca na sua mente que você vai estar estudando o início de tudo. Gênesis é o início, o princípio, a origem da vida na Terra. Então, ele traz consigo esse nome porque ele é definido dessa maneira, como princípio e origem. O propósito desse livro é mostrar para nós todas as coisas que foram criadas, A criação do mundo, a criação do homem, o surgimento do pecado, a promessa da redenção e a criação do povo de Deus, que é a nação de Israel, que foi criada naquele período. O livro ele traz para nós detalhadamente toda a narrativa desse surgimento, de como Deus criou o homem, de como surgiu e foi introduzido o pecado do mundo, lamentavelmente, também o surgimento da nação de Israel. E aqui nós temos como um resumo desse livro a narrativa da criação do universo, que foi também o homem e a mulher, a queda do homem no Jardim do Éden. Temos também nesse livro o dilúvio, a Torre de Babel. O resumo desse livro trata da narração da criação do universo, que foi como Deus criou o homem, a mulher, a queda no Jardim do Éden, o dilúvio e também a Torre de Babel. E fala também de como foi o surgimento da nação de Israel, através dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. O segundo livro é o livro do Êxodo. Esse livro tem esse nome e ele é conhecido também como o livro da libertação. Ou seja, ele vai narrar para a gente fatos sobre a libertação do povo de Israel que vivia sob um cativeiro. O livro tem esse significado, o nome dele significa saída ou partida. O propósito desse livro é mostrar para nós o poder de Deus em libertar o seu povo da escravidão e estabelecer uma aliança com ele. Nós sabemos que quando nós olhamos o Gênesis, nós vemos na história do livro de Gênesis o povo de Israel sendo escravizado pelo povo do Egito. E depois no livro de Êxodo nós temos essa libertação quando Deus levanta Moisés para libertar o povo dessa escravidão. E nesse livro está essa narrativa e está também a forma como Deus estabelece uma aliança com o povo. O assunto central desse livro é a libertação de Israel do Egito e o estabelecimento de um culto e da lei de Deus. Esse é o tema central que engloba o assunto do livro de Êxodo. E nós temos também, como um resumo desse livro, a narração do povo israelita no Egito. Narra tudo, fala sobre o período que o povo passou no Egito ali, de toda aquela luta, todo aquele sofrimento. Fala também do chamado de Moisés, fala sobre as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho e a entrega da lei no Monte Sinai. Deus, nesse livro, ele se revela como um redentor e legislador, formando
a nação de Israel e orientando sobre adoração, santidade e comunhão com Ele. Deus ele se revela ao povo nesse livro do Êxodo dessa maneira. E ele orienta o povo, porque ele está formando ali a nação de Israel. Então ele começa a preparar o povo e dizer para o povo como ele quer que seja o povo dele. Um povo santo, separado, que siga suas leis e que possa cumprir tudo aquilo que o Senhor preparou. E ali ele já fala sobre as leis, a obediência, os cultos, a maneira como deve ser seguida. Tudo isso você vai estudar no livro do Êxodo. Quando você pegar esse livro, você vai ter já essa direção para te guiar. O terceiro livro do Pentateuco é o livro de Levítico. O livro da santidade é como esse livro é conhecido. O significado do nome desse livro é pertencente aos levitas. E quem eram os levitas? Os levitas eram o povo separado para servir ao Senhor com o sacerdócio ali naquela época. Um povo que foi separado para esse trabalho da casa de Deus. Foi um povo que não teve herança na terra. Quando a terra foi repartida, esse povo não teve herança. Esse povo vivia do sacerdócio em servir a Deus, né, como sacerdote, ali oferecendo aquele sacrifício, aquele trabalho todo, e era sustentado pelas demais tribos. A tribo levita ela não teve essa herança. O propósito desse livro de Levítico é ensinar como o povo deveria viver e adorar a Deus em santidade. O assunto central desse livro são as leis sobre o sacrifício, pureza e santidade para manter o relacionamento com Deus. Ou seja, conforme eu falei, o povo eles tinham que ter uma comunhão com Deus. E esse livro ele vem ensinando isso, sobre a santidade. Quando você for ler o livro de Levítico, vai ter leis ali, coisas ali que fala, que você não vai achar nos 10 mandamentos, mas que fazem parte da lei de Deus. Porque é a lei que Deus entregou a Moisés ali para instruir o povo, de maneira como o povo deveria proceder. E isso é muito importante, é um livro muito importante. Às vezes a pessoa pega alguns livros do Antigo Testamento e fala, para que eu vou ler, porque só tem... Não, é muito importante que ele vai te trazer todo o conhecimento, vai te trazer toda a base que você precisa para ascender aos demais livros, né, de maneira compreensiva, de maneira que você consiga entender o que e o porquê daquilo que está acontecendo nos demais livros ali adiante. Bom, o quarto livro do Pentateuco é o livro de Números. E ele, como o próprio nome diz, é o livro da contagem ou do censo. Esse livro também ele registra a peregrinação do povo. É o livro da peregrinação, ou seja, do período que o povo passou a jornada do povo no deserto. Ele relata, né, essa jornada no deserto, mostrando a consequência da desobediência, a falta de fé e do pecado. Olha que coisa. Nós sabemos que quando os espias voltaram de Jericó, eles disseram para Moisés que a terra era boa. Apenas 2 deles, né? Josué e Caleb. Você vai ver isso quando você lê lá o livro de Êxodo, né? Você vai descobrir isso. Porém, os outros 10 disseram que era boa sim, mas era fortemente armada, tinha gigantes, e colocou medo no coração do povo. E o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés, e por isso Deus ele se entristeceu e ele não permitiu que aquela geração que estavam ali vivesse para ver a terra prometida. E em vez do povo de cara herdar a promessa que Deus tinha, o povo ficou preso no deserto 40 anos, andando ali em círculo. Que coisa triste, né? O que a desobediência e o pecado causam na vida do ser humano? Isso tudo nós aprendemos e vemos quando nós lemos esse livro de Números, que é o censo do povo de Deus e também nos fala sobre essa jornada.
O resumo desse livro, ele fala sobre o censo do povo e segue com os episódios da peregrinação no deserto, né? As provações, fala sobre as rebeliões, o juízo, e mais também fala a maneira como Deus ele permanece fiel ao povo, mesmo através de toda essa desobediência. E fala também que Deus ele ensina, né, que a fé e a obediência são essenciais para se alcançar as promessas dele na nossa vida. Isso tudo a gente vai aprender nesse livro. E às vezes são livros que, conforme eu falei anteriormente, as pessoas não gostam muito de ler, porque acham assim que é um livro chato, um livro enjoadinho, porque não tem aquele glamour todo. Você não vê falar, mas são livros importantíssimos para a gente poder entender a Bíblia, entender os acontecimentos. É a história do povo de Deus. E se nós fazemos parte desse povo e queremos conhecer e saber, precisamos ter esse conhecimento. É muito importante. Quando você lê com esse carinho, lê com essa mente voltada já para isso, sabendo que você vai estar descobrindo nesse livro, né, as consequências da desobediência em termos de recebimento da herança da parte de Deus, né, e com isso você vai ter uma visão diferente desse livro. Você vai conseguir entender a importância de conhecer esse livro. O quinto livro do Pentateuco é o Deuteronômio, um livro da renovação da aliança. Tem como título a segunda lei. O propósito desse livro é relembrar a nova geração de israelitas sobre a aliança de Deus e prepará-los para entrar em Canaã. Por que a nova geração de israelita? Que, como eu falei anteriormente, a primeira geração, a geração que saiu do Egito, todos acima de 20 anos, que não creram na promessa do Senhor, morreram todos no deserto. Aquele povo que não creu, pereceu todo mundo no deserto. Entrou na terra prometida apenas aqueles que creram, que confiaram que o Senhor ele podia dar a terra ao povo. Porém, era necessário relembrar esse povo sobre a lei, sobre o compromisso que Deus firmou com o povo, e o próprio povo também deveria ter firmado com o Senhor. E o livro de Deuteronômio ele vem fazendo tudo isso. A fidelidade e a aliança como base da prosperidade e da bênção do povo. Olha que coisa importante. Quando nós somos fiéis a Deus, nós temos uma vida próspera. Tem muita gente que fica caçando prosperidade através de coisas mágicas, né? Através de amuleto. Tem muita gente que luta e no nosso linguajar popular fala assim, tá dando murro em ponta de faca e nada consegue. Dá uma olhadinha nesses livros, Números, Deuteronômio, você vai observar que alguma coisa na sua vida não está equilibrada na balança de Deus, e é por isso que você não tem alcançado. A coisa de Deus tem um propósito aí que você vai descobrir. Tudo isso nesse livro, onde muita gente não gosta de estar lendo, né? Mas é bênção. O resumo desse livro, ele diz para nós que é um conjunto de discursos de despedida de Moisés, recapitulando a lei e incentivando a obediência. Esse livro ele mostra que a verdadeira adoração e obediência vem do coração. Ou seja, não adianta assim a gente querer fazer algo para que o outro possa ver, apenas para, vamos dizer assim, tirar o peso da consciência, né? Ah, fulano está vendo, então está tudo tranquilo. Não. A adoração e a obediência a Deus tem que partir daqui, ó, de dentro de nós, de dentro de cada um de nós. E é nesse momento que Deus ele opera na nossa vida, com tudo isso aqui que eu acabei de falar, com bondade, com fidelidade. O Senhor ele traz bênção sobre a nossa vida. Tem muita gente que vive correndo atrás de bênção, né? Mas você vai descobrir nesse livro que quando nós somos fiéis ao Senhor, a palavra nesse livro diz que as bênçãos do Senhor virão atrás de nós e nos alcançarão. Olha que coisa maravilhosa.
Você não vai precisar correr atrás de bênção. Você não vai precisar ficar procurando profeta aqui e ali para poder orar por você, ficar procurando isso e aquilo para poder sua vida ser bem. Não. Fidelidade ao Senhor, vida santa. Quando você for fiel ao Senhor, as bênçãos do Senhor correrão atrás de ti e te alcançarão. Está nesse livro. Leia, estude. Você vai descobrir que esse propósito é a coisa mais linda do mundo. E o tema-chave desse livro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E quando você faz isso, Deus ele opera poderosamente na sua vida. Que maravilha, né? Vamos ficando por aqui com mais esse estudo. Logo, logo nós vamos estar trazendo aqui um resumo dos demais livros. Conforme eu falei, nós vamos de Gênesis a Apocalipse. Que Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor.